Bem-vindo ao canal Corpo e Mente Equilibrados. Nesse episódio, trataremos a saúde da mulher. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos para o vídeo. A presença da Candida albicans resulta em uma condição inflamatória na vagina e na vulva, a parte externa da vagina, sendo conhecida também como vulvovaginite por Candida. Os sintomas característicos da inflamação genital causada pela candidíase incluem vermelhidão local, coceira intensa e secreção vaginal. Essa infecção fúngica ocorre quando há um desequilíbrio no ambiente vaginal, favorecendo o crescimento excessivo do fungo Candida albicans. Fatores como o uso de antibióticos, gravidez, sistema imunológico enfraquecido e diabetes podem aumentar o risco de desenvolvimento da candidíase. Além dos sintomas já mencionados, algumas mulheres também podem experimentar dor durante a relação sexual e desconforto ao urinar. O diagnóstico é geralmente realizado por profissionais de saúde com base nos sintomas apresentados. Em alguns casos, pode ser confirmado por exames específicos. O tratamento da candidíase vaginal geralmente envolve antifúngicos, que podem ser administrados oralmente ou por meio de cremes vaginais. É importante seguir as orientações médicas e completar o curso do tratamento, mesmo que os sintomas melhorem antes. Medidas preventivas, como manter uma boa higiene íntima, evitar roupas apertadas e manter uma dieta equilibrada, também são recomendadas para reduzir o risco de recorrência. Conforme mencionado na introdução, a candidíase vaginal é uma infecção da vagina e vulva originada pelo fungo do gênero Candida. A Candida albicans, predominante em até 90% dos casos, é a espécie mais comum. Embora as espécies Candida glabrata e Candida parapsilosis possam causar candidíase vulvovaginal, tais ocorrências são raras e geralmente apresentam sintomas mais atenuados. A Candida é um fungo naturalmente presente em nossa flora biológica, colonizando a boca e o sistema digestivo de 50% a 80% da população, variando conforme os estudos. Em condições normais, o sistema imunológico e outros micro-organismos da flora natural impedem sua proliferação excessiva, mantendo-a sob controle. Portanto, a colonização por Candida não implica necessariamente uma infecção por Candida, sendo este apenas um dos muitos germes que compõem nossa flora microbiana natural. A Candida é considerada um germe oportunista, capaz de habitar nosso organismo de forma inofensiva, mas que, diante de qualquer enfraquecimento do sistema imunológico ou alteração na flora microbiana, pode se multiplicar e desencadear infecções. Entre 20% a 50% das mulheres podem apresentar colonização vaginal por Candida sem manifestação de infecção, graças ao pH ácido vaginal, sistema imunológico e presença da flora bacteriana que impedem sua proliferação. A vulvovaginite por Candida surge somente na presença de distúrbios em pelo menos um desses 3 fatores de proteção mencionados. Como se pega a candidíase? A pergunta mencionada é frequentemente feita, porém é conceitualmente equivocada, pois, em sua maioria, a candidíase não é adquirida de outra pessoa. A vulvovaginite surge quando a Candida albicans, já presente no organismo, consegue superar as defesas naturais do corpo, proliferando de forma descontrolada. Geralmente, a Candida albicans que coloniza a vagina das mulheres tem origem na região perianal. A cepa presente no trato gastrointestinal, que coloniza a região perianal, pode migrar pelo períneo, alcançar a vagina e estabelecer-se nesse novo ambiente. Uma maneira comum desse processo ocorrer é por meio da higiene inadequada do ânus após a evacuação. Se a mulher se limpa da parte posterior para a frente, ela inadvertidamente transporta micro-organismos da região perianal em direção à vagina. Isso não apenas favorece a colonização vaginal pela Candida, mas também aumenta o risco de infecções urinárias por bactérias do trato gastrointestinal. Em alguns casos, a Candida albicans pode ser transmitida de uma pessoa para outra. O sexo oral e anal são possíveis fontes de transmissão, pois a boca e o trato gastrointestinal são habitats comuns para a Candida em nosso organismo. O sexo vaginal também pode ser uma via de transmissão, especialmente se o pênis do parceiro ou a vagina da parceira estiverem colonizados. É importante notar que a transmissão da Candida por via sexual não implica necessariamente no desenvolvimento de candidíase pela mulher. A Candida recém-adquirida enfrentará os mesmos mecanismos de defesa que uma cepa já presente no organismo, como mencionado anteriormente.
Ter a presença do fungo Candida albicans não é garantia de desenvolver uma infecção causada por ele. Assim, apesar de a Candida poder ser transmitida sexualmente, a vulvovaginite por Candida albicans não é categorizada como uma doença sexualmente transmissível. A grande maioria dos casos de vulvovaginite por Candida não está relacionada com atividade sexual. O número de parceiros ao longo da vida de uma mulher não influencia o risco de desenvolver candidíase, e mulheres que praticam celibato também podem desenvolver vulvovaginite causada pela Candida albicans. Fatores de risco. Em geral, a proliferação da Candida albicans ocorre em condições específicas, tais como a redução da acidez vaginal, aumento do pH vaginal, alterações na flora microbiana da vagina, alterações hormonais ou comprometimento do sistema imunológico. Diversos fatores de risco para a candidíase vulvovaginal são amplamente reconhecidos, sendo os mais significativos: 1. Diabetes mellitus. Mulheres diabéticas, especialmente aquelas com glicemia cronicamente descontrolada, apresentam uma propensão particularmente elevada ao desenvolvimento de vulvovaginite por Candida. Consulte primeiros sintomas do diabetes. 2. Uso recente de antibióticos. Aproximadamente 25 a 30% das mulheres submetidas a um curso de antibióticos de amplo espectro acabam desenvolvendo episódios de candidíase vaginal. Isso ocorre porque os antibióticos têm ação contra as bactérias naturais da flora vaginal, mas são ineficazes contra os fungos. 3. Alterações hormonais. Níveis excessivamente altos ou baixos de estrogênio interferem no ambiente vaginal, aumentando o risco de candidíase. Isso explica por que situações como gravidez, reposição hormonal, menopausa, uso de anticoncepcionais hormonais e até o período ovulatório podem facilitar o surgimento da vulvovaginite por Candida. 4. Imunossupressão. Mulheres imunossuprimidas, seja devido a condições como o HIV ou ao uso de medicamentos imunossupressores, apresentam um maior risco de desenvolver candidíase. Situações de risco ainda não comprovadas. Os fatores de risco anteriormente mencionados são aqueles que demonstradamente influenciam o risco de uma mulher desenvolver candidíase. Embora haja diversos outros fatores, estes não demonstram resultados consistentes nos estudos clínicos conduzidos. Portanto, é possível, mas não é conclusivamente correto afirmar que os seguintes fatores aumentam o risco de candidíase. 1. 3 métodos anticoncepcionais intravaginais, como DIU, diafragma ou esponja vaginal. Consulte 20 métodos anticoncepcionais comuns. Dado que esses potenciais fatores de risco, embora não comprovados, podem ser evitados, é lógico que mulheres com candidíase recorrente procurem evitar essas condições. No entanto, para aquelas que nunca tiveram candidíase vulvovaginal ou tiveram apenas 1 ou 2 episódios ao longo de vários anos, não há necessidade de preocupação significativa com esses possíveis fatores de risco, pois sua relevância não é tão substancial. Aproximadamente 5% das mulheres experimentam candidíase vaginal recorrente, caracterizada pela ocorrência de mais de 4 episódios de candidíase por ano. As recorrências geralmente resultam da falta de eficácia no tratamento de uma infecção anterior, permitindo que a mesma cepa de Candida albicans recrudesça após algum tempo. Em raras ocasiões, a recorrência da candidíase ocorre devido a uma nova infecção provocada por uma cepa diferente de Candida albicans. Pesquisas indicam que mulheres com candidíase vaginal recorrente podem apresentar uma predisposição genética à infecção por Candida albicans, devido a alterações no sistema de defesa da região vaginal. Sintomas: o prurido vulvar, coceira vaginal, é o sintoma predominante da candidíase. Ardor ou dor na região vaginal também são comuns e podem ser acompanhados por disúria, dor ao urinar, ou dispareunia, dor durante o ato sexual. Outros sinais frequentes incluem vermelhidão na região da vulva e corrimento vaginal. O corrimento da candidíase vaginal é tipicamente leitoso, semelhante a queijo cottage e isento de odor. Os sintomas da monilíase vaginal podem intensificar-se nos dias que antecedem a menstruação. Aproximadamente 5% das mulheres experimentam candidíase vaginal recorrente, caracterizada pela ocorrência de mais de 4 episódios de candidíase por ano. As recorrências geralmente resultam da falta de eficácia no tratamento de uma infecção anterior, permitindo que a mesma cepa de Candida albicans recrudesça após algum tempo. Em raras ocasiões, a recorrência da candidíase ocorre devido a uma nova infecção provocada por uma cepa diferente de Candida albicans.
Pesquisas indicam que mulheres com candidíase vaginal recorrente podem apresentar uma predisposição genética à infecção por Candida albicans, devido a alterações no sistema de defesa da região vaginal. O prurido vulvar, coceira vaginal, é o sintoma predominante da candidíase. Ardor ou dor na região vaginal também são comuns e podem ser acompanhados por disúria, dor ao urinar, ou dispareunia, dor durante o ato sexual. Outros sinais frequentes incluem vermelhidão na região da vulva e corrimento vaginal. O corrimento da candidíase vaginal é tipicamente leitoso, semelhante a queijo cottage e isento de odor. Os sintomas da monilíase vaginal podem intensificar-se nos dias que antecedem a menstruação. Tratamento. Os casos menos complexos de candidíase vulvovaginal podem ser eficazmente tratados com pomadas antifúngicas de aplicação vaginal, incluindo clotrimazol, nistatina e miconazol. Uma alternativa é o uso de um comprimido de fluconazol de 150 mg em dose única. Ambas as formas de tratamento demonstram taxas de sucesso superiores a 90%, sendo que a administração oral é geralmente preferida devido à sua simplicidade e duração mais curta, sendo atualmente a opção mais comum. Em situações de candidíase recorrente, o tratamento frequentemente envolve o uso prolongado de fluconazol por via oral, podendo estender-se até 6 semanas.